Bom dia, senhores torcedores do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu fico pressionado com algumas pessoas da imprensa que, em vez de se preocupar em falar normalmente sobre todos os clubes, ficam criticando o Fluminense. Eu não sei o que o, por exemplo, esse Flávio, né, Sormani, o que ele tem contra o Fluminense. Quando o ano que o Fluminense ganhou a Libertadores, ele criticava o tempo todo, falava que o Fluminense não ia ganhar, que o Fluminense não tinha time para isso. O Fluminense foi lá e calou a boca dele. Agora ele está criticando do sorteio do Vivo Fluminense. Ah, tiraram o azar do Santos. O cara já. Eu sabia que ele ia se machucar, mas já tão cedo, já chegou contundido. Ele se contundiu porque ele estava simplesmente no Santos sendo obrigado a jogar sem conseguir se recuperar integralmente. Por quê? Porque o time do Santos, que por sinal não está jogando nada, é bem fraco, e dependia do Soteldo para poder fazer alguma coisa, para poder pontuar. Já que o seu maior ídolo, né, no caso o Neymar, veio para o Santos a passeio, porque até agora, para bem dizer, quase não jogou. Então, seu Sormani, o senhor tem que saber que o Santos teve a sua primeira vitória agora, né? E ganhou sem o Neymar em campo. Com o Neymar em campo, o Santos não ganha. Não ganhou nenhum jogo até agora. E o Neymar não se recupera. O Neymar, ele fica. Não sei se é a culpa dele, do empresário, quem for. Ele fica. Faz viagens, vai para aqui, vai para ali e não consegue se recuperar. É uma pena, que é um senhor jogador, é o melhor jogador do Brasil. Se ele estivesse inteiro, conseguisse se recuperar, ele com certeza iria ajudar muito, tanto ao Santos quanto ao Brasil, a seleção. Mas eu acho que ele não quer, porque ele não se recupera. E renovou com o Santos, vai continuar no Santos. Aí o Santos fala do Soteldo e Fluminense. O Soteldo, eu não posso falar pelo Santos, né? Mas o Soteldo do Fluminense, por enquanto, é uma equipe boa, não digo excelente, mas boa. Está em quinto lugar no Brasileiro, o Santos está em 13º, por causa dessa vitória que teve agora. O Fluminense passou de fase na Copa do Brasil, Fluminense passou de fase na Sul-Americana. O Santos está disputando o quê? É, seu Sormani? Fala. E o Neymar tá lá. O Neymar tá lá. O Soteldo, nós temos o Filé. Sabe quem é o Filé? O senhor sabe quem é o Filé, seu Sormani? O Filé é um dos melhores fisioterapeutas, fisiologistas que tem no Brasil. Eu tenho certeza que o Soteldo vai ser recuperado por ele e vai poder se recuperar aos poucos, não vai precisar ter urgência de entrar em campo, porque o Fluminense, né, nesse Mundial aí, nessa Copa Mundial, que por sinal o Santos não está participando, tá? Mesmo com o Neymar, eu acho que não, né? Não está participando. Eu acho que a sua revolta é essa. Aí o Fluminense vai jogar com o time que tem e se passar de fase, pode ser que o Soteldo volte a jogar ou não. Mas nós temos o Filé que pode recuperá-lo, se não for para a Copa do Mundo, para o resto da temporada. E tenho certeza que ele ainda vai fazer gol no Santos. Para sua raiva vai ficar pior. É, ele teve uma contusão que eu não sei, foi na seleção da Venezuela, mas eu tô achando que ele já saiu do Santos com essa contusão. Grau 2, posterior da coxa esquerda. É, isso aí leva um tempinho para se recuperar. Pode ser que ele se recupere ou não, mas não há essa urgência
para ele se recuperar, ele não precisa vir como salvador da pátria. O time do Fluminense é bom. Ele é melhor do que o do Santos, com todo o Neymar lá. E, e o Sormano só tem que se preocupar com o seu time, né? Eu acho que eu sou por ficar só criticando o Fluminense em vez de comentar futebol num todo, acredito que tenha sido por isso que eu saí da ESPN, né? Porque o seu papel é só criticar o Fluminense. É uma implicância que tem com o Fluminense. Não faz isso com os outros times. É só com o Fluminense. Tem que ver o seu time, já que o seu time não ganha nada, aí só fica implicando com o Fluminense. Não tem como torcer pelo seu time, né? Que não tá ganhando nada. Aí fica só criticando o Fluminense. É impressionante, cara. Repórter, eu acho que o repórter tem que falar o time que torce, realmente. Mas na hora de comentar os jogos, ele tem que ser imparcial. Não pode ser do jeito que isso é, não. Por isso só não para em lugar nenhum. Mas vamos voltar a falar do nosso Fluminense. O Fluminense, eu lembro que o Wagner, quando foi pro Palmeiras, muitos torcedores criticaram o Mário Bittencourt. Pô, vai vender por $1 milhão, eu sei que vai ficar com a metade do passe, esse jogador é muito bom, ele vai chegar, vai lá arrebentar, e não sei, ó. Jogou pelo Palmeiras, foi devolvido agora. Foi devolvido. Ele não é isso tudo que vocês pensam. Ele é bom jogador, joga bola, mas ele não marca, ele gosta de jogar com a bola nos pés. Eu vejo o jogo da base, eu vejo. Esse outro zagueiro, que agora eu também esqueci o nome, que todo mundo criticou do Fluminense ter vendido dele barato, inclusive o Elan, ele deu barato, foi pra lá, o que aconteceu? Voltou de graça pro Fluminense. O time que comprou ele ficou com 50% do passe dele para ser o Fluminense vender. E o que está acontecendo com ele? Está jogando na base, agora foi emprestado, acho que foi pro Ceará, não, pro Remo. Emprestado pro Remo. Quer dizer, se esse jogador fosse bom assim, ele não ia estar passando por isso. Eu vejo o jogo da base. Ele chuta forte, mas na defesa, que é o importante para ele, que é zagueiro, ou então ele muda de posição. Ele não é bom assim. Não marca tão bem assim, não. E o Wagner, ele é bom jogador realmente. Mas ele tem que saber que o futebol de hoje não é mais igual antigamente, que você jogava só com habilidade. Você tem que saber marcar também. O Ganso, durante a vida futebolística dele quase toda, foi criticado por isso, por não marcar, de ser um jogador meio parado. Mas o Ganso ó concurso. Ele sabe, ele com um toque só, ele bota o jogador na cara do gol para fazer. Todo mundo sabe disso. Agora a imprensa, a seleção, não convocam ele. Assim como aconteceu com o Fábio a vida toda. Era um jogador, um goleiro, que sempre arrebentou, até hoje, 44 anos, se bobear, ainda é um dos melhores goleiros do Brasil. Teria vaga na seleção, ainda. Com certeza. Que ele é melhor do que muitos que estão na seleção. Mas joga no Fluminense, aí acontece. Esse treinador veio pro Brasil, foi assistir jogo do Flamengo, foi assistir jogo do Corinthians. Por que ele não assistiu o jogo do Fluminense? Poderia ter ido lá no Sul, e ter assistido o jogo entre Inter e Fluminense. Por que ele não foi? É impressionante isso, cara. O Nino saiu do Fluminense, tá lá na Rússia. Ele é melhor do que muitos zagueiros que foram convocados. Por que não convocam ele? Porque jogou no Fluminense. É impressionante. O Gerson saiu do Fluminense, foi lá pra fora, voltou. Foi considerado um dos melhores jogadores aí. Contado do Fluminense, ninguém falava. A imprensa, infelizmente, é contra o Fluminense. Se o Fluminense ganha uma coisa, deu sorte. Os outros times é merecimento. O Fluminense, quando ganha alguma coisa, é sorte. O Fernando Diniz, quando estava no Fluminense,
Um ou outro repórter elogiava, mas a maior parte falava que ele era mau treinador, que deixava a defesa muito exposta. Ele está no Vasco. Eu estava vendo o jogo do Vasco esses dias, que o Vasco ganhou do São Paulo 3-0. Aí os caras todos elogiando o Diniz. Quer dizer, será que é o mesmo treinador que treinou o Fluminense? O Diniz? Eu não entendo isso, cara. Eu queria saber o porquê. O que o Fluminense fez para a imprensa, que na maior parte é paulista, ir contra o Fluminense. Perdoe. Agora, essa contusão do... Vamos falar agora... Não, antes de falar do Fluminense, eu quero falar com isso hoje, o que eu tenho falado todos os vídeos que eu fiz. Os senhores sabem que eu comecei a fazer vídeo, apesar de eu não saber fazer quase nada aqui, precisar da colaboração de muitas pessoas, que eu não estou tendo, estou fazendo sozinho, com a cara e coragem. Desculpe. Mas eu comecei a fazer por causa das minhas doenças, por causa das minhas dívidas. Então, e eu comecei a fazer e comecei a gostar. Eu estou me sentindo bem fazendo esses vídeos, porque eu posso falar algumas coisas que eu normalmente não falaria sem estar aqui, e não teria ninguém para me escutar, nem para ver. Então eu estou gostando, mas eu preciso de muita coisa para melhorar meu canal, meu vídeo, nosso canal, o canal Sênior Flu. Então eu estou agradecendo a todos que já se inscreveram no canal, que deram o like e que compartilharam. Porque tem pessoas de Portugal, que eu pensei de nunca acontecer sair do Brasil, alguém entrar no meu canal. Tem um amigo de Portugal, tem pessoa de Santa Catarina, tem pessoa do Rio Grande do Sul, lá de Gramado, tem pessoas de Belo Horizonte, tem pessoas do Espírito Santo e tem pessoas do Rio de Janeiro. Então, e os entregadores de açaí, porque eu vendo açaí, porque infelizmente eu trabalhava num bom emprego, mas me enrolei com vários problemas que aconteceram com minhas doenças. O emprego era bom, mas eu estou muito enrolado e não estou tendo como sair. Eu fui para a justiça agora, estou aguardando a resposta do juiz, para ver se eu consigo melhorar isso. Então eu, por enquanto, conto com a colaboração de vocês, meus amigos do YouTube. Então eu agradeço a quem já se inscreveu, quem deu like, quem compartilhou. E eu vejo muitos YouTubes aqui e também falo algumas coisas em função desse YouTube, porque sinto confiança neles e sei que eles falam a verdade. Mas e eu conto muito com a colaboração de senhores e agradeço a todos que se inscreveram. Mas aí eu sei que agora, graças a Deus, tem muito mais gente que assiste meus vídeos e eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês. E tem um amigo do Hora do Flu, o Thiago Ferreira, que ele sempre fala: vocês são o nosso patrocinador master, por isso eu estou pedindo a colaboração de vocês. Que todos vocês que estão assistindo o canal, se inscreverem, derem o like e compartilharem, ajudarão o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E o segundo favor, eu não gostaria de pedir, mas por precisar, e também para tentar ajudar o canal, eu gostaria de pedir aos senhores, amigos do canal Sênior Flu e todos que estão assistindo e que, se Deus quiser, vão se inscrever no canal, para fazerem um Pix, qualquer valor, em qualquer moeda, para ajudar o canal a crescer. Eu tenho 2 Pix, tá? Um é um e-mail, o outro é o CPF. Aí vocês escolhem o que for melhor. Eu, por exemplo, se fosse ajudar alguém,
eu ia preferir o do CPF, porque caso o meu tremor do mal de Parkinson, é difícil para me escrever, né? Para digitar. Então eu preferia o do CPF. E pensando nisso, eu coloquei os dois Pix aqui. Antes de fazer, aviso os senhores que todos os dois Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Agora agradeço a todos que puderem fazer o Pix e quem não puder também. Mas tenho certeza que muita gente vai colaborar com o canal fazendo Pix em qualquer valor, em qualquer moeda. Mas vamos falar, esse problema do Soteldo, eu sabia que pelas contusões que ele estava tendo, por tudo que aconteceu quando ele estava no Santos, e que tem acontecido com o Neymar também, mas eu sabia que o Soteldo não iria ter condição de jogar esse Mundial 100%. Então é melhor ele tentar se recuperar, porque tem ainda depois 6 meses para o restante da temporada. E nós estamos disputando o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então ele vai ser muito útil ainda. É melhor ele se recuperar para poder ajudar depois e não jogar contundido e forçando e piorando a situação. Eu vi o jogo, um pouco do jogo da Venezuela. Deu para perceber que ele não estava bem. Ele pegava a bola e estava tentando mais tocar a bola do que fazer aquelas jogadas dele de X1, tentar driblar, jogar o adversário, tudo. Então por ali você vê que ele não estava bem, 100%. Ele estava contundido. Foi jogar por ser a seleção do país dele, que isso é uma coisa bonita. Foi se sacrificar pela seleção do país. E depois ele saiu no primeiro tempo. Quando acabou o primeiro tempo, ele não retornou para o segundo. Isso aí foi mais uma demonstração que ele estava contundido. Se apresentou ao Fluminense, porque foi contratado, fez os exames e foi constatado essa contusão. Mas eu tenho certeza que ele, com essa equipe médica, esses fisiologistas, fisioterapeutas que tem no Fluminense, que são de seleção, que ele vai se recuperar com calma, não precisa ter pressa, tem que se recuperar com calma para poder dar muitos frutos ao Fluminense, ao torcedor do Fluminense, e calar a boca de muita gente que tem criticado do Fluminense contra. Achei o valor alto, achei, mas o jogador eu achei ele muito bom. E com o Renato Gaúcho eu vi no vídeo o abraço que ele deu no Renato, quer dizer, ele confia no Renato e o Renato nele. Então eu sei que ele vai dar frutos ao Fluminense, mas acredito que no Mundial não. E até acho que o Fluminense deveria jogar o Mundial com o elenco que tem, já que só contratou o Soteldo e do problema que ele está, melhor preservá-lo para o restante da temporada. E pensando nisso, eu tenho visto alguns vídeos, né, do Jornal da KTO, tem mostrado, e os jogadores estão muito unidos. Eu vi o depoimento também do Freitas. É um jogador que ele sabe, tem consciência que não é esse jogador todo e tem um maior orgulho de estar jogando num time como o Fluminense, disputando uma Copa do Mundo ao lado de grandes jogadores e tem maior orgulho de estar jogando ao lado do Thiago Silva também. Então eu acho que para esse jogo contra o Borussia, o Renato Gaúcho ele não deve colocar o Ganso em campo, pelo menos no primeiro tempo não. Que o Ganso, nós todos sabemos que ainda não está 100% por tudo que ele passou. Ele não teve uma pré-temporada igual os outros, então ele está ainda com a parte física abaixo dos outros. Pode ser que com essa pré-temporada que está fazendo lá ele se recupere, mas mesmo assim,
contra o Borussia, eu acho melhor deixá-lo ou para o segundo tempo. Para o segundo tempo. E por isso eu acredito que o Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Eu acredito que o lateral esquerdo seja o René. Pode ser que ele bote Fuentes, pode, mas na minha opinião, conhecendo que eu conheço o Renato Gaúcho, acredito que seja o René o lateral esquerdo. No meio, eu acho que ele deve botar Martinelli, Hércules, aí ali bota o Lima ou o Nonato, ou até pode, se tiver em condições boas, colocar o Bernal também. Mas eu acredito que seja Martinelli, Hércules e Nonato. Ou Lima, porque o Renato Gaúcho gosta muito do Lima. Então vamos lá. Martinelli, Hércules e Lima. Aí vamos de Arias, Cano e eu acho que do lado esquerdo o Canóbio eu não sei se está legal, que o Renato gosta porque ele sabe fazer uma armação, ele ajuda na marcação, apesar de eu não fazer muito gol. Se o Canóbio tiver 100%, eu acho que ele joga. Se não, eu acho que joga o Serna, porque o Keno não está bem, esse ano não está bem. Como eu acho que o Lima também não estava, mas com essa mini pré-temporada que estão fazendo, ele deve ter se recuperado melhor. Então, aí eu acho que deve ser Canóbio ou Serna, mas eu acho que deve ser o Serna. Então, vamos repetir. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lima, Arias, Cano e Serna. Eu acho que deve ser essa equipe. Vamos aguardar. Estou muito ansioso, hoje já é domingo, faltam 2 dias, né? Hoje deve ter algum treinamento. Eu acho que o Fluminense hoje já deve ter viajado para a cidade onde vai ser o jogo. Então, vamos aguardar qualquer notícia se eu tiver aqui. Vou tentar vir falar para vocês, senão, ou de madrugada ou amanhã de manhã eu tento falar com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. E qualquer notícia vamos tentar falar com vocês. Fiquem com Deus, bom domingo a todos. Saudações tricolor.